Expandindo a Consciência, um programa que tem por objetivo, através do discernimento, lhe proporcionar saúde e bem-estar. Mais uma vez, seja bem-vindo, Alexandre, nesse bate-papo aqui que vai influenciar muitas pessoas a buscarem conhecimento. Eu que agradeço, Ju, mais uma oportunidade de reflexão para todos nós e junto aos nossos amigos que acompanham o nosso programa para mais um tema muito interessante, não? Exatamente, né? E o que está em pauta dessa vez, né? O que tem rondado nossas terapias, nossos trabalhos, né? É um tema hoje sobre rejeição, especialmente como fica a cabeça, o entendimento desses nossos jovens, né? Que se sentiram abandonados ou até mesmo rejeitados pelos seus pais. Exatamente, é um dos temas recorrentes nas terapias, né? E também num sentido espiritual a gente pode abrir um pouco mais, né? Porque a gente pensa às vezes assim que quando se fecha uma porta, se fechou aquela porta. E, no entanto, se abre uma janela. Sempre visando um entendimento maior, uma evolução maior daquela situação, que a gente possa abrir mais o leque, né? Que a rejeição, a palavra em si já é muito forte, né? Mas a partir daquela rejeição, o dar a volta por cima, ela se torna cada vez mais necessária, porque senão o que nós vamos fazer? Nós vamos desfalecer perante aquela rejeição? Então a gente pode ver a nível terapêutico, a nível espiritual, que tem muito mais além, né? Exatamente, importante salientar no meio de tudo isso, né, Alexandre, que nada é uma regra. O que serve para um não serve para o outro, porque afinal de contas todos nós, né, viemos para cá com um propósito, viemos para cá com uma tarefa, com uma missão a cumprir, né? É como a gente fala, é que nem a nossa digital, ninguém tem uma digital igual. Então, os exemplos que a gente vai citar aqui servem para uns e não servem para os outros, e vice-versa também, né? O importante é compreender em qual deles tu se encaixa, para assim compreender a situação que tu te encontra nesse exato momento. Exatamente. Então, a gente pode falar da rejeição como, por exemplo, um trampolim para a gente ver a vida de outra maneira, né? Porque senão a gente pode ver muito sobre a parte da rejeição, né? Ensino o esquecimento, né? Ah, eu sou esquecido, eu sou excluído, né? Eu não pertenço a nada, eu sou rejeitado. Então tudo isso é uma sucessão de pesos na nossa consciência que torna a vida amarga, né? Então dentro disso, se eu fui rejeitado em algum ponto, ou espiritualmente também tem muitos casos, né, que a gente vem à Terra e é rejeitado. O que é isso? É um castigo? É uma punição? Ou é uma oportunidade de eu quitar algum débito junto à lei divina, mas a partir disso não encarar como um castigo, mas sim como uma oportunidade de se reinventar, de ver sobre outra forma, outro prisma a vida. Então podemos começar do princípio, né, Alexandre? Porque quando a gente fala a nível de rejeição e também abordando, né, o lado espiritual, abre-se um leque de possibilidades, né? Então nós vamos trazer aqui alguns exemplos, né, para ver se em qual a pessoa consegue se encaixar e entender essa situação. Por exemplo, uma pessoa no mundo espiritual, né, pode acontecer um caso de que em outras vidas ela tenha abandonado seus filhos também, né? Assim como às vezes acontece alguma história, uma situação de uma mãe, por exemplo, que quando reencarna aqui não consegue ter filhos, né? E muitas vezes vai se buscar o fio da meada onde começou tudo isso. Em vidas passadas ela abortou muitas crianças ou foi uma parteira abortiva, né? Então ela vem nessa com esse cargo de não poder gerar uma criança, né? Em função do ato que ela cometeu. Então podemos trazer a mesma ideia também para um filho rejeitado, né? Muitas vezes em outras encarnações foram pais que abandonaram, né? E hoje vem para sentir um pouco na pele esse sentimento da rejeição. Entender aquilo que ele fez para com o outro, para que ele possa compreender e não cometer mais o mesmo ato. Exatamente, isso pode acontecer tanto com os pais, né, como com os filhos, né? E uma dessas leis de resgate ou de expiação dentro desse tema diz que a gente tem que passar por aquilo que a gente fez o outro passar, né? E isso daí introjeta um senso de quitação deste débito espiritual, né, que é a expiação, né, que é a gente resgatar o erro praticado.
né? Através do que a gente fez o outro passar, a gente passa também aquilo, né? Agora, claro, nós temos que analisar os casos, cada caso é um caso, né? A gente coloca aqui hipóteses, né? Porque quem analisa é a espiritualidade, é eles que sabem e é eles que podem também ver se está maleável isso, a ponto de não precisar chegar a este ponto de ter que ser rejeitado porque rejeitou, para que daí entenda que não devia ter feito isso, né? Então, de acordo com as boas ações, com a vida que a gente leva, a gente vai conseguir até ser maleável e merecedor de daqui a pouco, por uma lei de amor, uma lei de caridade, né? Com a mudança de intenção, de uma polaridade dessa intenção, a gente não precisar passar pelo que a gente fez o outro passar. Exato, e como todas as histórias têm um início, né, Alexandre? O início também pode estar sendo nessa reencarnação, né? Por exemplo, pais que lá na espiritualidade, né, assumiram um compromisso, né, de estar com os seus filhos, né, perante essa reencarnação, quando chegam aqui, muitas vezes não tem força o suficiente para cumprir com aquilo, né, que combinou lá. Então, o início pode começar aqui nessa vida. Eles podem abandonar os seus filhos, né, porque não conseguem sustentar essa missão. Então, nem sempre vem lá de vidas passadas, né, mas sim pode estar começando a gerar uma rejeição nessa vida. Exatamente, aí é que vem as vírgulas dentro dos destinos, né? Então, tem coisas que são planejadas, mas tu chega aqui, com o passar do tempo, tu não precisa necessariamente estar vinculado àquilo ali. Tudo está escrito, né? Algumas coisas estão escritas. A gente costuma dizer dentro dos planejamentos, das provas, das expiações, o que a gente tem que passar aqui, é como se fosse o nosso livro da vida, onde foi escrito os capítulos. Agora, o conteúdo desses capítulos é entregue à caneta para nós, né? Então, é nós que vamos, ao longo do tempo, ver se nós precisamos mesmo daquilo que já está escrito, vai ter que seguir à risca aquilo, ou pelo teu livre-arbítrio, pela boa canalização da tua intuição, tu conseguir modificar aquilo e abrandar de forma que não precise ser rejeitado para entender. Muitos dizem, ou aprende pelo amor, ou aprende pela dor, né? Não precisa aprender pela dor, mas escolha pelo amor, aí faz toda a diferença. Exatamente, independente de qual seja a situação, né, Alexandre, o que acontece é que o fato aqui é real. Quando tu chega aqui e tem, né, independente se vem de vidas passadas ou se começa nessa vida aqui, lidar com esse sentimento da rejeição é um fato dolorido e é um fato real. O que a gente pode fazer nos dias de hoje para atenuar esses sentimentos, né, para resgatar, para transformar isso em compreensão, em amor? Em primeiro lugar, nós precisamos buscar a verdade, né, Alexandre? Porque assim, quando a gente é criado desde pequeno, né, sem a presença ou do pai ou da mãe, muitas vezes até com a ausência de ambos, né, 1000 histórias nos são contadas, 1000 coisas são colocadas na nossa cabeça, né? E a gente cresce com aquele sistema de crença e mais potencializado indo para aquele sentimento da ausência daqueles pais que tanto nos fez falta, né? Então, muitas vezes, será que realmente fez falta ou muitas vezes tu foi favorecido? E aí a gente precisa buscar a verdade para compreender. Trazendo um exemplo, por exemplo, né, Alexandre? Uma mãe, né, que lá atrás ficou uma mãe solteira, né, teve o seu primeiro neném. O pai não assumiu, o pai não registrou, né, a mãe teve que assumir a situação sozinha. Com o passar do tempo, essa criança foi criada pelos avós, que normalmente é o que acontece, né? Essa criança, ela cresce com aquele sistema de rejeição. Não fui criada nem pela minha mãe, muito menos pelo meu pai, né? Com o passar do tempo, se a gente for buscar a verdade, né, aconteceu um fato desses, foi se olhar hoje quem é esse pai, e esse pai a vida inteira foi um alcoólatra e um drogado. Então, aí a gente pergunta nesse caso, foi benéfico ou não a ausência desse pai, né? Será que essa criança foi melhor criada com os avós ou seria melhor criada com esse tipo de pai? E aí, quando vai buscar o entendimento para o lado da mãe, que ele supostamente diz a mãe também me abandonou, né? O que será que aconteceu com essa mãe lá nessa circunstância, né?
Então vamos voltar um pouquinho, um tempo mais lá atrás. Esse adolescente que hoje está reclamando, está buscando, né, pelos seus pais que supostamente o abandonaram, o rejeitaram, vamos lembrar o primeiro lado, né, o primeiro fator. Esses pais lá no passado também eram adolescentes. E o que será que eles passaram naquela época? Qual será que era a mentalidade deles, né, Alexandre? Será que eles tinham estrutura? Será que eles tinham apoio? Será que eles tinham força o suficiente, né, para seguir essa jornada sozinha? A gente sabe, nós hoje que fomos criados por pais e mães, que a gente já vem com essa carência afetiva dentro de nós, né? Nós estávamos com os nossos pais presentes dentro de casa, mas muitas vezes nós estamos com os pais ausentes, apenas com a presença do corpo ali, né? Mas aquele carinho, aquele amor, aquele colo, aquele amor fraternal, muito nos foi faltado, né? E aí a gente tentou se colocar no lugar dos nossos pais, voltando mais na época deles ainda. Será que os nossos pais ganharam colo? Será que eles foram abraçados? Será que eles foram amados? Será que eles ganharam carinho dos nossos avós? Ou isso é um sistema de uma geração muito antiga que não recebeu isso? Vem lá desde os tempos primitivos, né? Que se aprendia tudo pela dor. Então hoje se torna de suma importância a gente, antes de julgar, a gente antes de condenar, tentar buscar a verdade e não ficar alimentando, porque aí nós vamos buscar uma segunda situação, né, Alexandre? Lembrando que todos nós, quando reencarnamos aqui na Terra, a gente já vem com os nossos sentimentos, a gente já vem com as nossas emoções, ou a gente potencializa elas aqui, ou a gente cura. Mas todo mundo já nasce com sentimento de tristeza, de mágoa, de carência, né? E isso é o que a psicoterapia reencarnacionista muito vem provar através das regressões, né? Das investigações do inconsciente, que esse sentimento e essas emoções não nasceram nessa reencarnação, mas já vêm de vidas passadas. Então, por exemplo, uma criança que nasce dentro de um lar, dentro de um seio de uma família, e ela vem se sentindo rejeitada, um pai ou uma mãe abandonou, será que não é exatamente isso que a criança veio curar? A rejeição? Exatamente. Se a gente for ver dentro da psicoterapia reencarnacionista, muito bem lembrada agora, que ela coloca em xeque, através da investigação deste arquivo espiritual que é o inconsciente, todo esse emaranhado que a ancestralidade daquela alma traz, a gente vai passar a encaixar as peças do quebra-cabeça e entender que esta rejeição não é punição de nenhum lugar, a não ser consequências da nossa própria jornada, do que nós escolhemos, das intuições, das intenções, de tudo que a gente quis fazer na prática e que mais à frente vai gerar castigo ou recompensa? Não, consequência. É uma lei natural de causa e efeito, né? Mas, dependendo do bom uso desse livre-arbítrio, da mudança, de novo, de polaridade dessa intenção, a gente pode não ficar preso somente àquilo ali. Ah, eu rejeitei, vou ter que ser rejeitado também para aprender, né? Senão vira muito a lei de talião, né? Parece que é olho por olho, dente por dente, e a lei é de amor, né? Então, eu vou precisar ser rejeitado se eu não foco o meu objetivo existencial em me melhorar, para no lugar de rejeitar ou ser rejeitado, acolher e ser acolhido. A gente vem aprender isso. Não, então quer dizer que eu vou ter que ser necessariamente rejeitado para aprender que eu não devo rejeitar? Não, aprenda a acolher para que não precise mais à frente só aprender através da rejeição que não deve fazer isso. Então esse aqui é o grande ponto que a gente pode refletir acerca disso, porque a gente vem carregando uma ancestralidade dentro de repetições de padrões que a gente tem que quebrar em algum momento. Então vem a parte espiritual e terapêutica que é essencial para as nossas consciências. Tem uma parte da oração de São Francisco de Assis que diz, né? Senhor, que eu possa mais amar do que ser amado. Então essa é a chave, essa é a ferramenta, né? Porque olha só, se tu tá trabalhando com o sistema de rejeição, não importa se foi de pai, se foi de mãe ou se foi de ambos, né? O teu sentimento de raiva, de revolta, de rejeição
te afasta desses semelhantes, né? Só que vamos lembrar, o ato que eles cometeram foi lá no passado. Muitos hoje podem estar arrependidos disso. Então, buscar o conhecimento da verdade, tentar buscar uma aproximação. E quando isso ainda é negado, e quando isso ainda não é possível, não devolva isso no mesmo ato, não devolva isso rejeitando também aquela pessoa, porque para pensar, se tu está cobrando, se tu está colocando que tu foi rejeitado e a partir desse momento então tu também não procura aquela pessoa, tu está cometendo o mesmo ato, tu está repetindo. A pessoa que te rejeitou, tu passa a rejeitá-la também. Então vale a pena esse julgamento? Isso vai se repetir até quando? Esse afastamento vão ter que voltar em próximas reencarnações novamente no convívio em família para que tenha esse acerto? Vão ficar repetindo situações, comportamentos desnecessários? Não seria mais fácil hoje então buscar a verdade? O que aconteceu lá naquela época? Por que eu fui abandonado? Por que eu fui rejeitado? Qual foi a situação? E buscar o perdão, além de ser perdoado, perdoar também, né? Exatamente, eu acho que esse é o ponto primordial, assim, né? Quando a gente fala em rejeição, a gente pode falar em oportunidade, sim, por mais que seja estranho, né? Porque uma coisa é aquela rejeição que tu pune o outro, né? Agora, aquela rejeição que tu aceita e diz, não, a partir disso aqui, eu não concordo com isso, então eu não faço igual, né? Eu não concordo com isso porque me faz mal, dependendo de como eu recebo aquilo, né? Então, uma rejeição não é que eu só tenho aquele caminho para aceitar, né? É aquela coisa, se Deus fecha uma porta, abre-se uma janela, né? Nós temos vários líderes espirituais, espiritualistas, espíritas, enfim, que não chegaram nem a conhecer os seus pais, né? Foram rejeitados desde a mais tenra idade. E a partir disso, com o quê? Com suporte terapêutico espiritual, eles puderam dar a volta por cima e ver aquilo como oportunidade. E hoje são reconhecidos pelas grandes obras de caridade, de fraternidade e por passar as leis espirituais para as pessoas. E isso pode ser de qualquer filosofia, né? É só nós entendermos o chamado e os sinais para isso, né? Onde está um aparente mal, está uma oportunidade para evoluir, né? Isso a gente tem que aguçar a percepção e os olhos de ver. Exatamente, porque muitas vezes esse olhar está sendo equivocado, né, Alexandre? E aí, para isso, me vem em mente agora um outro caso também de uma situação que aconteceu. Por exemplo, um filho que se sentiu rejeitado, né? A mãe era mãe solteira e aí ele acabou se sentindo rejeitado pela mãe, né? Foi criado pelos avós. O tempo foi passando, a mãe teve um novo relacionamento com o passar do tempo, né? Veio então a se casar. Só que o padrasto, ele não aceitava muito bem aquela criança, né? Ele maltratava. A mãe, mediante isso, né? Ela engravidou novamente, passou a ter outros filhos, né? Ela percebendo que aqueles filhos que ela tinha com o padrasto, eles eram bem acolhidos, mas aquele primeiro que ela teve como mãe solteira não foi bem acolhido, bem pelo contrário, ele era maltratado. Essa mãe teve que fazer uma escolha. Ou eu trago ele para junto de mim para conviver com seus irmãos e ele é maltratado por esse padrasto que não o aceita, ou ela deixa lá com seus avós paternos, né, que amam incondicionalmente essa criança. Então, em um determinado momento, ela teve que fazer uma escolha. Eu prefiro deixar ele com os pais, né, com os pais dela, que ela saberia que acolheriam ele de forma tal, do que presenciar e sofrer junto com ele todos os dias o maltrato do padrasto. Só que esse filho se sente rejeitado, porque ele não foi em busca da verdadeira história. Ele não foi em busca de compreender por que ele ficou com os avós e entender que foi o melhor para ele. Então, quando a gente busca conhecer as verdadeiras histórias, né, Alexandre, dos dois lados, não só no meu ego, não só no meu orgulho, não só no meu vitimismo, tu passa a compreender as situações e muitas vezes tu reverte esse quadro, entendendo que aonde tu está foi o melhor caminho que te foi possível. Exatamente, é o famoso a males que vem para bem, né?
Então, eu vou ficar insistindo onde eu tive um espaço que eu fui rejeitado, ou eu vou acolher o espaço que me aceitou e eu sou amado, né? É só pelo caso do grau de parentesco, por exemplo, um parente direto, vamos dizer, pai ou mãe, me rejeitou. Bah, e olha só, tive que ser criado pelo tio, pelo avô. Tá, mas se foi com amor, se foi com atenção, se foi com o oposto da rejeição, a acolhida, pouco importa o grau de parentesco, né? Ah, minha mãe, meu pai me rejeitou, fui criado lá pelo tio, pelo avô, sim, e foi criado dentro dos princípios do bem, do amor, né? Aprender a acolher, a ser fraterno, né? Então, quantas pessoas são rejeitadas por parentes presentes, que só está ali, bem lembrado, de corpo, né? Ou está no automatismo da vida cotidiana, né? Que não tem os olhos de ver, que não tem a sensibilidade, a humanidade de ver certos processos. E aí cresce um adulto, uma adulta perturbada, complicada, que vai rejeitar mais à frente se a gente não olhar bem aquele processo ali, né? Aí o que acontece? Às vezes sim, entra outros parentes que têm esse olhar mais sensível e aí passa a entender, pô, tu não está percebendo, tu está rejeitando o teu filho, tu vai falar, mas eu estou todo dia com ele ou com ela. Mas não é o estar de ser presente de corpo, né? Mas sim o presente na alma, na sensibilidade, com aquele olhar mais abrangente, né? Para que a acolhida predomine sobre a rejeição, né? Puxa, aí abre um horizonte tremendo, né? Como eu digo, né, isso é um campo de possibilidades, histórias a gente tem muitas para contar, para ver os dois lados da moeda, né? Isso fez eu lembrar de mais uma história, né, Alexandre, que uma vez um adolescente comentando, né, que criado pelos avós também, com ausência, né, dos pais, tanto paterna quanto materna, né, ele cresceu dizendo que fez muita falta aquele período de escola, né, onde ele ia lá brincar com os coleguinhas, ou vinha o pai, ou vinha a mãe buscar, ou buscar o boletim, ou participar de reunião, e ele se sentia muito ferido com tudo isso, né, porque afinal de contas os pais deles nunca foram a tal escola buscar os boletins, né. E quando essa criança, quando esse adolescente estava relatando tudo isso, eu fiz uma viagem para dentro de mim, sabe, tentando dizer qual é a diferença. Porque, por exemplo, né, eu me coloco nessa história, eu tive pais e mães presentes, mas também nunca foram na escola buscar um boletim, mas também nunca foram numa escola participar de uma reunião. Então eu fiquei me colocando ali na visão daquele adolescente, nunca foram buscar porque não estavam ali presentes, me abandonaram, me rejeitaram, mas eu tive os meus presentes e nunca foram buscar também. Nunca participaram de uma reunião, nunca se preocuparam com o que a gente estava na escola, né? Então, vamos botar a culpa novamente em quem por aquele sentimento que a gente carrega? Será que a culpa realmente é dos nossos pais por eu estar com esse sentimento nutrido dentro de mim? Ou será que foi exatamente eu vim com esse sentimento para que ele aflorasse aqui, eu pudesse reconhecê-lo e transformá-lo em amor? Porque é dando que se recebe. Mas agora, se tu sente que tu recebeu a rejeição, tu vai dar a rejeição também? Ou tu vai inverter esse quadro e vai dar amor? É a melhor forma de dizer que tu não aprova aquela atitude é tu fazer justamente o contrário, né? Aí a pessoa pensa, pô, aquele ali foi criado num ambiente de amor, o tempo todo foi acolhido, foi respeitado, foi amado, e às vezes tu vê a história da pessoa é totalmente o oposto, né? Então, aquele espírito reencarnado, ele entendeu a mensagem. Ele não concorda, ele não faz igual. Ele não concorda, ele dá a volta por cima e vai em frente por um caminho oposto, o da acolhida, né? Quantas vezes durante a criação dos filhos e os pais dizendo, eu não quero que tu passe pelo que eu passei, né? É muito comum a gente ouvir isso, né? Do pai, da mãe para o seu filho, né? Então na questão da rejeição também, eu não vou fazer os outros passarem só porque eu passei, isso aí é descontar no outro. Então o que eu vou fazer? Não, eu não concordo com isso, eu vou fazer justamente o oposto. Para que quando as pessoas conhecerem a minha história, elas dizem, tu tinha tudo para também ser um rejeitador, né? Para tu não dar a mínima, para ser insensível, não, mas eu entendi a mensagem. Tem certas nuances aqui que são testes, que são provas, né? Que podem ser expiações, resgates, sim, né?
Mas daí, no lugar da gente dizer, eu acho que eu atirei pedra na cruz, a gente pode dizer, que queres que eu aprenda com isso, Senhor? Qual é o sinal que tu está me enviando para mim evoluir? Pô, já é bem diferente, aí nós vamos atrair as respostas de verdade. Exato, e trazendo esse contexto também para os dias atuais, né, Alexandre? Mais uma forma disso acontecer hoje também é na separação dos pais, né? Quando os pais se separam, normalmente tem a tendência dos filhos se sentirem rejeitados ou abandonados por uma das partes, né? Porque normalmente os filhos ficam com um, vai visitar o outro nos finais de semana, né? Então pode criar essa situação, né? Principalmente quando o outro acaba se envolvendo com outras famílias depois, então vem aquele sentimento. Mas aí vem a pergunta que fica, né? É preferível muitas vezes tu ver teus pais em casa infelizes, brigando diariamente, tu conviver num lar desarmônico, cheio de conflitos, apenas para manter a presença aparentemente dos teus pais? Então, será que muitas vezes se colocar no lugar desses pais e perceber que a separação foi a melhor solução e que você deve amá-los incondicionalmente e receber o amor deles incondicionalmente também, isso se faz necessário nos tempos de hoje, porque a separação é tão comum e tá na moda, né, Alexandre? Exatamente. Me fez lembrar do termo agora, rejeição presente. Né? O que nós ganhamos com isso? Eu prefiro então uma situação de rejeição presente ou de acolhida separada, né? Porque daí não vai ser uma separação que prejudica, né? Pode ser até aquilo que dá a luz necessária para despertar um sentido de acolhida. Olha só que curioso, né? As famílias não são iguais, né? Nós temos famílias que se dão melhor quando estão separadas, porque entendem certos sinais, né? Ora, a lição foi até ali, onde eles se separaram, né? A partir dali, há outros capítulos, né? Então, em vez de ficar juntos, mas separados, então fiquem separados e a acolhida cresce e um senso de fraternidade maior cresce também, né? Pode haver. O rejeitado vai lamentar por essa separação, né? O esperto vai ficar feliz. Oba, agora eu tenho 2 lares para visitar. Então, né, Alexandre, mais uma vez o tempo passa tão rápido, como eu disse, esse assunto ele é tão polêmico, né? E ele é uma extensão, cada caso é um caso, né? Mas o que a gente deve olhar para com tudo isso, né, é compreender, buscar verdadeiramente o lado da história, né? Compreender o porquê que aquilo aconteceu e se colocar no lugar do outro. E se mesmo assim essa rejeição continuar presente, esse afastamento continuar presente, né, elimine esse sentimento dentro de você, criando ou cultivando o amor que já existe dentro de si. Então, como o nosso programa está encerrando, né, Alexandre, vou te pedir tuas considerações finais, então, sobre esse tema que a gente poderia ir muitos dias falando nisso. Gratidão, daria mais uns 2 ou 3 programas aí se a gente falasse especificamente de cada área, por exemplo, né? Que a gente falou aqui muito de questão familiar, espiritual, um enfoque terapêutico, né? Mas imagina transferir para o social isso, para a grande sociedade, né? Para várias áreas da vida profissional, enfim, né? Mas então a mensagem que a gente deixa aqui é que a gente veja esta aparente rejeição com outros olhos, com olhos mais elevados, né? Com aquela acolhida, com aquela fraternidade, com exercícios dessas palavras que nós precisamos no nosso dia a dia, né? Quando Deus fecha uma porta, Ele abre uma janela. Tem sempre outras alternativas que vão fazer com que a gente olhe com mais carinho daquela situação e não veja como atirei pedra na cruz, ou então estou sendo punido, estou sendo castigado, né? Essa versão não existe mais. Nós temos que olhar sobre o lado proveitoso e evolutivo das situações. Lembremos, Pai, que queres que eu aprenda com essa situação, e o fardo se torna mais leve. Perfeito, né? Então, com isso, não estamos querendo dizer que a dor da rejeição ela não continua presente, né? A gente sabe que é muito difícil crescer, né? Com essa revolta interna dentro da gente, né? A gente sabe que é muito difícil depois conviver com a sociedade, porque em algum determinado momento da nossa vida, esse sentimento ele vai aflorar, essa revolta vai aflorar, nos tornando empáticos, né? Então é preciso nesse momento com urgência olhar para dentro de nós e não permitir que isso aconteça.
transformar essa dor em amor, transformar essa dor em aceitação. E como o Alexandre disse, né, compreender o que eu preciso entender com tudo isso. Espero que tenham gostado deste programa, né? Agradecemos imensamente aos nossos patrocinadores e até o próximo episódio. Até mais.